Descobri que meu marido estava vivendo um romance secreto e planejava levar a amante para Miami, em uma viagem romântica de lua de mel. Fiquei devastada ao saber disso, mas não queria que ele soubesse o quanto estava machucada. Então, uma ideia me surgiu, quase como uma vingança disfarçada de curiosidade. Eu compraria uma passagem para o mesmo voo e me sentaria ao lado deles no avião. Eu sabia que seria uma viagem e tanto, mas não imaginava o impacto que isso teria sobre mim. Meu nome é Carla, tenho 42 anos e sempre acreditei que os casamentos têm sinais de alerta, como os painéis de aviso dos carros. Mas, o que você faz quando está apaixonada? Você ignora esses sinais ou os explica de maneira que te façam sentir mais confortável? Eu fiz isso por 15 anos com Daniel, e me tornei uma mestre em enganar a mim mesma. Tudo desmoronou numa terça-feira comum de março. Eu estava imersa nas pilhas de papelada para o imposto de renda quando, sem querer, encontrei um recibo estranho no bolso da calça jeans do Daniel. Era de um restaurante chique, um desses lugares sofisticados no centro da cidade, que ele sempre dizia que era exclusivo para turistas ricos, mas nunca para nós. A data do recibo era do fim de semana anterior, o mesmo fim de semana em que ele me disse que sairia para assistir futebol com os amigos. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. A mente começou a procurar explicações plausíveis. Poderia ser um jantar de negócios que ele simplesmente esqueceu de me contar? Afinal, Daniel trabalhava numa consultoria e, de vez em quando, surgiam reuniões em horários estranhos, difíceis de prever. Guardei o recibo na gaveta da comoda, junto com uma crescente coleção de dúvidas que, até então, eu não queria enfrentar. Mas, algo dentro de mim havia mudado naquele momento. Era como se uma lente invisível tivesse sido colocada diante dos meus olhos, me forçando a observar coisas que antes passavam despercebidas. Notei a maneira como Daniel sorria para o celular durante o café da manhã. Aquele sorriso bobo e secreto que eu não via há anos. Ele, que sempre foi tão discreto, agora parecia ter algo escondido. Percebi também o novo hábito de levar o telefone para o banheiro, algo que ele nunca tinha feito em 15 anos de casamento. E, o pior de tudo, eram as mensagens que chegavam tarde da noite, fazendo com que ele se levantasse da cama e sussurrasse: "É do trabalho", antes de sair apressado do quarto. Cada gesto, cada palavra parecia ter um peso diferente agora. Comecei a catalogar mentalmente cada comportamento suspeito, como se fosse uma investigação secreta. A maneira como ele começou a se cuidar mais, usando aquele perfume caro que eu mesma havia dado no Natal, mas que ele nunca havia usado antes. As idas súbitas à academia, quando, antes, eu implorava para ele se exercitar. As camisas novas que apareciam no guarda-roupa sem que eu soubesse quando ou onde ele as havia comprado. Os cortes de cabelo mais frequentes e a barba sempre impecavelmente feita. Era como se ele estivesse se arrumando para alguém, e aquele alguém definitivamente não era eu. Durante 2 semanas, vivi numa montanha-russa emocional. Cada manhã, acordava determinada a confrontá-lo, mas, ao vê-lo tomando café, lendo o jornal e sendo Daniel de sempre, eu perdi a coragem. Talvez estivesse imaginando coisas. Talvez 15 anos de casamento tivessem me tornado paranoica. Ou talvez aquele recibo tivesse uma explicação perfeitamente inocente. Mas então as mentiras começaram a se tornar mais elaboradas. Daniel passou a inventar reuniões que se estendiam até tarde, jantares com clientes que eu nunca tinha ouvido falar, viagens de última hora que surgiam do nada, como se fossem imprevistos de trabalho. Ele se transformará em um contador de histórias, e, sem perceber, eu me tornei sua plateia cativa, esperando ansiosamente pela próxima narrativa que ele me entregaria. A gota d'água, no entanto, aconteceu numa quinta-feira de abril. Daniel chegou em casa com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o mesmo sorriso que ele fazia quando me trazia flores depois de uma briga. Mas, aquele sorriso tinha algo de diferente. Não tínhamos brigado, na verdade, mal havíamos trocado palavras naquela semana. E ainda assim, ali estava ele, com um sorriso de vitória, como se eu fosse a última pessoa a saber de algo importante. "Amor, preciso viajar na próxima semana", disse ele, servindo-se de vinho tinto com um sorriso, como se estivesse comemorando algo. "Conferência em Paris, 4 dias apenas." Assenti mecanicamente, tentando esconder minha reação interna, mas algo dentro de mim se revoltou. Paris? Desde quando a empresa dele fazia negócios em Paris? Em 15 anos de casamento, Daniel nunca havia mencionado nada sobre Paris, França, ou qualquer tipo de conferência internacional. Ele trabalhava com consultoria empresarial para pequenas e médias empresas do interior de São Paulo. O que diabos ele iria fazer em Paris? Que tipo de conferência era essa? Perguntei, tentando soar casual,
enquanto cortava tomates para a salada. Mas a minha mente estava uma tempestade. A explicação parecia tão frágil, tão forçada. Ah, você sabe, ele gesticulou vagamente. Estratégias de mercado, novas tendências, esse tipo de coisa, muito técnico, você ficaria entediada. Mais uma mentira. Daniel sabia que eu tinha MBA em administração e que sempre me interessei profundamente pela área dele. Antigamente, ele adorava contar sobre o trabalho, discutir casos difíceis, pedir minha opinião sobre estratégias. Eu era uma parte ativa do seu mundo profissional. Mas agora, de repente, ele achava que eu ficaria entediada? Aquele "você ficaria entediada" soava como uma tentativa de me afastar da conversa, como se ele estivesse me empurrando para longe, me excluindo de algo que, antes, eu fazia questão de estar por dentro. Algo estava muito errado, e eu sabia que essa mentira era só mais uma tentativa de me enganar. Naquela noite, enquanto Daniel roncava ao meu lado, com sono pesado de quem não tem nada pesando na consciência, eu fiquei acordada, encarando o teto. Minha mente não parava, funcionava como uma máquina, processando cada pista, cada mentira mal contada, cada sinal que eu havia ignorado. Às 3 da manhã, levantei silenciosamente, evitando fazer qualquer barulho, e fui até o escritório. Sentei na cadeira, liguei o computador e abri o e-mail que sempre compartilhamos. Uma conta antiga que usávamos para as coisas do dia a dia, como contas, compras online, aqueles detalhes de casal. Meus dedos tremiam ao digitar a senha que eu conhecia de cor. E, ao entrar, fui direto ao ponto. Lá estava ela. A mensagem que me deu a certeza que eu já temia, minha sentença de morte matrimonial. A verdade, nua e crua, estava à vista. Havia um e-mail de compra de passagens aéreas. Meus olhos focaram naquela tela, e eu abri o e-mail com um misto de ansiedade e medo. Lá estava, reserva confirmada, voo 447 São Paulo-Miami, passageiros 2, assentos 12A e 12B. 2 passageiros. Minha mão tremeu sobre o mouse, e o sangue nas minhas veias pareceu congelar instantaneamente. Miami? Mas não era Paris? Aquelas palavras eram a prova final da mentira. Não seria uma viagem de trabalho. Eu cliquei no anexo da confirmação, com o coração batendo tão forte que eu tinha a sensação de que Daniel acordaria 2 andares acima. Os nomes estavam lá, em letras pretas e implacáveis, como um golpe fatal: Daniel Ferreira e Mariana. A verdade que eu temia estava ali, diante de mim, sem escapatórias. Santos, o mundo parou. Literalmente parou. Sentei ali, sozinha, na escuridão do nosso escritório, iluminada apenas pela luz azul da tela do computador, com os olhos fixos nos nomes que acabaram de destruir 15 anos da minha vida. Mariana Santos. Até o nome dela soava jovem, fresco, moderno, tudo que o meu nome, comum de mulher de 42 anos, não era. Eu continuei clicando, como uma detetive obcecada, e havia mais, muito mais. A reserva no Hotel Fontebus Suí, com vista para o mar, passeios programados, restaurantes reservados, até ingressos para um show. Eles haviam planejado uma lua de mel completa, usando cartão conjunto que eu pensava que era apenas para emergências. A dor no meu peito foi tão intensa que parecia que alguém tinha enfiado uma faca entre minhas costelas e estava torcendo lentamente. Mas, junto com a dor, algo mais começou a crescer dentro de mim. Algo frio, calculado, poderoso. Raiva, sim, mas não era só isso. Era clareza, uma clareza cristalina que eu não sentia há anos. Não chorei naquele primeiro momento. Era como se meu cérebro tivesse entrado em modo de sobrevivência, processando cada informação com uma frieza desconcertante. Peguei um pedaço de papel e comecei a anotar todos os detalhes. Número do voo, horário de partida e chegada, hotel reservado, até o número da suíte. Era quase profissional a maneira como eles haviam planejado tudo. Ou melhor, a maneira como ele havia planejado tudo, usando nosso dinheiro, nossa conta conjunta, nossa vida compartilhada para financiar sua traição. Voltei para a cama e me deitei ao lado do homem que me traía, fingindo dormir enquanto minha mente trabalhava a todo vapor, como uma máquina implacável. Eu podia confrontá-la ali mesmo, gritar, chorar, fazer um escândalo digno de novela das 8, ou simplesmente fazer as malas e ir embora, deixando um bilhete dramático na mesa da cozinha, explicando que eu sabia de tudo. Ou então, poderia ligar para um advogado, dividir os bens e seguir com o protocolo padrão de divórcio civilizado. Mas, de repente, uma ideia me veio como uma revelação divina. E se eu desse a ele uma surpresa inesquecível? E se eu aparecesse no paraíso deles, como um fantasma do passado, um lembrete inconveniente da vida real que Daniel estava tentando esquecer?
Pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. Não seria uma confrontação comum, seria teatro puro. E eu seria a diretora, roteirista e atriz principal da minha própria peça de vingança. Na manhã seguinte, enquanto Daniel tomava banho, cantarolando uma música que eu não reconheci, provavelmente a música favorita dela, liguei para a companhia aérea. Minha voz estava estranhamente calma quando perguntei sobre a disponibilidade no voo 447 para Miami. Temos alguns assentos disponíveis, senhora. Qual sua preferência? Janela, corredor, saída de emergência. Meu coração disparou. O 126 está livre? Perguntei, sabendo que era o assento ao lado do corredor, bem próximo aos pombinhos. Sim, está disponível. É um assento na fileira do meio, ao lado do corredor. Gostaria de reservar? Por favor. Claro, posso fazer isso. Posso perguntar o motivo da viagem? Negócios ou lazer? Ri baixinho. Definitivamente negócios. Paguei com meu cartão pessoal, o mesmo cartão que Daniel achava que eu usava apenas para compras de supermercado e remédios da farmácia. Enquanto confirmava os dados, uma mistura estranha de adrenalina e náusea tomava conta de mim. Estava realmente fazendo aquilo? Depois de 15 anos sendo a esposa comportada, previsível, que nunca fazia ondas, eu estava prestes a causar um tsunami. Os próximos 5 dias foram um exercício intenso de atuação. Ajudei Daniel a fazer as malas, perguntei sobre o hotel com um interesse genuíno. Até sugere que ele levasse a camisa azul que eu sempre dizia que ficava linda nele. Cada gesto de carinho parecia uma pequena vingança, e cada demonstração de confiança era como uma faca que eu torcia lentamente, sem que ele soubesse. Você vai sentir minha falta? Perguntei numa manhã, enquanto preparava os ovos mexidos, os favoritos dele. Claro que vou, respondeu ele, beijando minha testa distraidamente. Mas são só 4 dias, vai passar voando. Tenho certeza que sim, respondi, e pela primeira vez em dias, meu sorriso foi completamente genuíno, mas com um sabor amargo de satisfação por dentro. Durante esses dias, também fiz minha própria pesquisa. Descobri quem era Mariana Santos, 28 anos, publicitária, trabalha na mesma empresa do Daniel, mas em outro andar, solteira, sem filhos, formada em comunicação pela Mackenzie. Seu Instagram era um catálogo de fotos perfeitas. Ela em restaurantes caros, ela em academias modernas, ela em bares descolados do centro da cidade. Todas aquelas imagens que Daniel provavelmente curtia em segredo. Ela era tudo que eu não era mais, ou talvez tudo que eu nunca havia sido. Jovem, sem responsabilidades, livre para sair quando quisesse, viajar quando quisesse, ser espontânea e aventureira. Tudo que uma esposa de 15 anos de casamento não podia ser. Na véspera da viagem, não consegui dormir. Fiquei ali, na cama, imaginando como seria o encontro, como Daniel reagiria ao me ver. E ela? Como seria Mariana Santos pessoalmente? Mais bonita que nas fotos, mais inteligente, mais interessante. Tudo que Daniel havia encontrado nela que ele já não encontrava em mim. Mas, então, me lembrei de algo fundamental. Não importava quem ela era. O que importava era quem eu escolheria ser naquele momento. E eu escolhi ser a mulher que não aceitaria ser enganada em silêncio. De manhã, levantei cedo e fiz um café da manhã especial. Ovos beneditinos, torrada francesa, suco de laranja espremido na hora, café moído na hora, o favorito absoluto do Daniel. Ele comeu distraidamente, checando o celular entre as garfadas. Mensagem de trabalho? Perguntei, com falsa inocência, enquanto cortava morangos em fatias perfeitas. Confirmando alguns detalhes da apresentação, respondeu ele, sem levantar os olhos da tela. Mentira número 1001. Provavelmente era ela, confirmando detalhes do encontro no aeroporto ou mandando alguma mensagem romântica sobre como estava ansiosa pela viagem. Mas eu sorri e me senti como uma esposa obediente e desatenta, que acredita em tudo que o marido diz. Tenho certeza que vai ser uma conferência muito educativa, disse eu, enfatizando a última palavra, como se fosse a mais pura verdade. Daniel finalmente me olhou, mas, se havia alguma suspeita em seus olhos, ela desapareceu rapidamente. Espero que sim. O mercado está muito competitivo, respondeu ele, distraído, enquanto eu servia mais café. Deve ser difícil se destacar no meio de tanta concorrência. Ele disse isso sem realmente me olhar, já perdido novamente no telefone, provavelmente planejando onde levar Mariana para jantar na primeira noite ou qual presente comprar para ela. Daniel partiu para o aeroporto às 14 horas. Me beijou rapidamente, aquele beijo automático,
como quem fazendo a mesma coisa há 15 anos, e disse que ligaria assim que chegasse. Fiquei na porta acenando enquanto o táxi desaparecia na esquina, me fazendo parecer a esposa dedicada que sempre fui. Mas, assim que a porta se fechou, o jogo começou para mim. Esperei exatamente 1 hora e 15 minutos antes de pegar minha própria mala, que já estava pronta há 3 dias e escondida no closet do quarto de hóspedes, e segui para o mesmo destino. Havia calculado tudo com precisão. Chegaria ao aeroporto com tempo suficiente para observá-los de longe antes do embarque, sem que percebessem minha presença. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado como sempre, mas eu me sentia invisível caminhando entre os viajantes. Era estranho. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu me sentia completamente acordada, presente no momento. Cada passo tinha um propósito, cada respiração era consciente. Era como se eu estivesse vivendo em alta definição depois de anos assistindo minha vida em preto e branco. Comprei uma revista, um café e óculos escuros no duty free, disfarces simples, mas eficazes. No portão de embarque, mantive uma distância segura. Vi Daniel de longe, conversando animadamente ao telefone, provavelmente com ela, combinando onde se encontrar, confirmando que tinha feito check-in, planejando os próximos 4 dias de traição num paraíso tropical. Ele parecia diferente de longe, mais jovem, mais energético, mais vivo. Era assim que ele ficava quando estava apaixonado. Tentei me lembrar se ele já havia ficado assim por mim, mas a memória me feriu demais para ser explorada. Preferi focar no presente, no que estava prestes a acontecer. 15 minutos antes do embarque, ela chegou. Mariana Santos era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos do Instagram. Cabelos castanhos, longos e lisos, que pareciam ter saído de um comercial de shampoo, pele perfeita, mesmo sem maquiagem pesada, corpo esguio e atlético. Usava uma roupa casual mais elegante, jeans escuros, blusa branca, blazer bege, botas de couro marrom. Parecia uma modelo saindo para um almoço descontraído, não uma mulher prestes a viajar com o marido de outra pessoa. Observei enquanto eles se cumprimentavam. Não se beijaram, ainda mantinham certa discrição em público, mas a intimidade entre eles era óbvia. A forma como ela tocou o braço dele, como ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela, como ambos riram de uma piada particular, eram os gestos de um casal estabelecido, confortável um com o outro. Não era um caso novo, isso estava claro. O embarque começou. Deixei que eles entrassem primeiro, junto com outros passageiros da classe executiva. Eu havia feito o upgrade, mas preferi embarcar por último, quando o corredor estivesse mais vazio, assim poderia caminhar até meu assento sem a confusão das multidões me atrapalhando. Caminhei pelo corredor do avião com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Fila 10, fila 11, fila 12, e então os vi. Daniel estava no assento da janela, Mariana no assento do meio. Eles conversavam baixinho, ele mostrando algo no celular para ela, provavelmente fotos do hotel ou o roteiro que ele havia planejado para impressioná-la. Ela ria baixinho, uma risada genuína e feliz. Por um momento, senti uma pontada de algo que demorei para identificar. Não era só raiva ou dor, era inveja. Inveja da facilidade com que ela ria, da forma como seus olhos brilhavam, da juventude que irradiava sem esforço. Mas a inveja durou apenas um segundo, logo foi substituída por uma determinação fria e calculada. Parei na altura da fila 12. Daniel me viu primeiro. Seu rosto passou por uma série de expressões em câmera lenta, confusão inicial, como se estivesse tentando processar porque sua esposa estava ali, depois choque, quando a realidade bateu, em seguida pânico, quando percebeu que não havia explicação possível para aquela situação, e finalmente uma mistura de raiva e desespero, como um animal encurralado. Carla, o quê? Ele gaguejou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Mariana olhou de Daniel para mim, ainda sem entender completamente a situação. Seu sorriso permaneceu no rosto por alguns segundos, uma expressão confusa e levemente divertida, como se pensasse que talvez fosse uma coincidência engraçada que Daniel tivesse encontrado alguma colega. Esperei. Deixei o silêncio se estender, pesado e dramático. Outros passageiros começaram a notar, alguns olhando curiosos, outros fingindo não ver enquanto guardavam bagagens nos compartimentos superiores. Com licença, eu disse finalmente, em voz calma e educada, mostrando meu cartão de embarque para Mariana. Acho que esse é meu assento, 12C, logo ali, do lado do corredor, bem do lado dos dois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se todo o avião tivesse parado de respirar. Mariana olhou para o cartão, depois para mim, depois para Daniel, tentando entender o que estava acontecendo.
Daniel parecia ter esquecido como usar as cordas vocais, e foi ela quem falou primeiro. Mas eu não entendo, disse Mariana, a voz começando a mostrar os primeiros sinais de preocupação. Você conhece o Daniel? Era minha deixa, o momento que eu havia ensaiado mentalmente durante 5 dias. Conheço sim, respondi, acomodando-me no meu assento com toda a calma do mundo. Muito bem, na verdade, somos casados há 15 anos. O mundo explodiu em silêncio. Mariana ficou branca como papel. Daniel murmurou alguma coisa ininteligível. Eu coloquei o cinto de segurança e tirei um livro da bolsa, como se estivesse me preparando para um voo perfeitamente normal. Você é casado? A voz de Mariana tremia, não de raiva ainda, mas de incredulidade absoluta. Daniel abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, tentou algumas palavras, mas nada saiu que fizesse sentido. Não se preocupem, continuei, folheando meu livro com falsa tranquilidade. Não vou estragar a lua de mel de vocês, só achei que seria educado nos conhecermos pessoalmente, já que aparentemente vamos dividir o mesmo marido. Mariana começou a chorar. Não foram lágrimas dramáticas, mas lágrimas silenciosas de choque e humilhação que escorriam pelo rosto perfeito. Daniel tentou consolá-la, estendendo a mão, mas ela o empurrou com força. Você me disse que estava se divorciando, ela sussurrou, como se ainda não pudesse acreditar na dimensão da mentira. Você disse que estava apenas esperando finalizar os papéis. Olhei para Daniel com interesse genuíno. Que interessante, por que você esqueceu de mencionar isso para mim? Quando exatamente você estava planejando me contar sobre esse divórcio? Eu posso explicar, Daniel balbuciou, pela primeira vez em 5 minutos. Claro que pode, eu disse, consultando meu relógio. Você tem 3 horas e 45 de voo para isso e eu estarei bem aqui ao lado, ouvindo cada palavra. O voo para Miami transformou-se no mais longo e, simultaneamente, no mais satisfatório da minha vida. Durante a primeira hora, Daniel tentou várias abordagens diferentes. Sussurrou pedidos de desculpas desesperados, tentou me explicar como tudo havia acontecido. Foi sem querer, eu não planejei isso, você não me entende mais. Implorou para conversarmos em particular no banheiro do avião. Eu mantive minha postura serena, ocasionalmente comentando sobre as nuvens lá fora ou perguntando se eles gostariam de amendoins quando a moça passou. Carla, por favor, ele sussurrou numa das suas tentativas mais patéticas. As pessoas estão olhando. Que pena, respondi, sem levantar os olhos do livro. Deve ser horrível quando sua vida privada vira espetáculo público, não é? Mariana chorou durante quase toda a primeira hora. Descobri, através dos fragmentos de conversa sussurrada entre eles, que estavam juntos há 6 meses. Exatamente o tempo que Daniel havia começado a chegar tarde em casa, que ele havia prometido deixar-me assim que encontrasse o momento certo, que esta viagem seria a celebração do novo começo deles. 6 meses. Meio ano de mentiras elaboradas. Meio ano de eu preparando jantares para um homem que estava planejando férias românticas com outra mulher. Meio ano de eu dormindo ao lado de alguém que sonhava com outra pessoa. A parte mais dolorosa foi perceber que Daniel realmente parecia apaixonado por ela. A forma como ele tentava consolá-la, mesmo diante do desastre completo da situação, mostrava um lado dele que eu não via há anos. Ele se importava com ela de verdade. O jeito como sussurrava, vai ficar tudo bem, como secava suas lágrimas, como a protegia dos olhares curiosos dos outros passageiros. Tudo isso revelava um Daniel que eu pensava que havia perdido para sempre. Talvez ele nunca tivesse se importado comigo daquela forma, ou talvez tivesse há muito tempo, e eu simplesmente não me lembrava mais. Mas, estranhamente, essa percepção não me destruiu como eu esperava. Em vez disso, trouxe uma clareza cristalina. Nosso casamento havia acabado muito antes desta viagem. Eu só estava finalmente vendo os destroços com clareza. Durante a segunda hora de voo, algo interessante aconteceu. Mariana parou de chorar e começou a ficar brava. Muito brava. 6 meses, ela sibilou para Daniel, alto o suficiente para eu ouvir cada palavra. 6 meses. Você me disse que estava se divorciando, que era só uma questão de tempo, que vocês já nem dormiam no mesmo quarto. Ri involuntariamente dessa última parte. Dormimos na mesma cama até ontem à noite, informei educadamente. De fato, você pode perguntar para ele sobre a lingerie vermelha que comprei semana passada. Ele pareceu gostar bastante. Daniel ficou vermelho como um tomate. Mariana olhou como se o visse pela primeira vez, e provavelmente estava vendo mesmo.
Você mentiu para mim também, ela murmurou, a voz crescendo em volume e indignação. Eu não sou apenas a outra. Eu fui enganada tanto quanto ela foi. Aí que eu não consegui mais me conter. Ri alto e genuinamente, pela primeira vez em meses. Oh querida, eu disse para Mariana. Bem-vinda ao clube das mulheres que acreditaram nas mentiras do Daniel. Eu sou membro fundador, com 15 anos de experiência. Se Daniel pudesse ter se evaporado naquele momento, tenho certeza de que teria. Mariana olhou com uma mistura de nojo e decepção que eu reconheci perfeitamente. Era a mesma expressão que eu via no espelho todas as manhãs há semanas. Você sabe o que é mais patético? Continuei, me dirigindo diretamente a Daniel. Você teve que mentir para duas mulheres diferentes para conseguir o que queria. Isso diz muito sobre seu caráter. A terceira hora foi marcada por um silêncio tenso e revelador. Daniel havia desistido de tentar explicar qualquer coisa. Mariana ficou olhando pela janela, ocasionalmente enxugando lágrimas de raiva e humilhação. Eu lia meu livro. Um romance sobre uma mulher que recomeçava a vida aos 50, e me surpreendia descobrindo que estava genuinamente interessada na história. Foi durante essa hora silenciosa que tive minha grande epifania. Eu não estava apenas expondo Daniel, estava me libertando. Cada minuto naquele avião, cada segundo de desconforto que ele sentia, era um passo em direção à minha própria liberdade. Cada lágrima de Mariana era confirmação de que eu havia feito a coisa certa, não só por mim, mas por ela também. Durante os últimos 45 minutos de voo, quando o piloto anunciou que estávamos iniciando a descida para Miami, Mariana finalmente se virou para mim. Por que você fez isso? Ela perguntou. Não havia mais raiva na voz, apenas curiosidade genuína e uma espécie de respeito relutante. Pensei cuidadosamente antes de responder. Era uma pergunta importante, que merecia uma resposta honesta. Por quê? Eu disse lentamente, escolhendo cada palavra. Por 15 anos, eu vivi na versão da realidade que ele queria que eu visse. Eu aceitei as mentiras, as desculpas, as meias-verdades. Eu me convenci de que era paranoia, de que estava imaginando coisas. Achei que você merecia conhecer a realidade real também. Ela sentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente. Mas também continuei. Eu precisava provar para mim mesma que eu não era mais a mulher que aceita ser enganada em silêncio, que eu tinha coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que você vai fazer agora? Perguntou ela. Bem, eu sorri, e foi um sorriso genuíno. Primeiro vou curtir Miami. Nunca estive aqui antes, e já que paguei pela passagem, vou aproveitar. Depois, vou para casa, contratar o melhor advogado de divórcio que puder pagar e começar minha vida de novo. E você? Mariana olhou para Daniel, que fingia dormir desde que nossa conversa começou, mas que obviamente estava ouvindo cada palavra. Vou fazer a mesma coisa, ela disse, em voz alta o suficiente para ele ouvir claramente. Quando o avião finalmente pousou em Miami, eu fui a primeira a me levantar. Peguei minha bagagem de mão e me virei para o casal que havia sido minha obsessão durante os últimos 5 dias. Foi um prazer conhecê-la oficialmente. Mariana, eu disse com sinceridade, você parece ser uma pessoa decente que merece muito melhor que isso. Daniel. Pausei, olhando diretamente para ele. Boa sorte explicando tudo isso para o RH da empresa na segunda-feira. Só então lembrei que eles trabalhavam no mesmo lugar. A situação ia ficar exponencialmente mais complicada para ambos. Afinal, no escritório, mentiras descobertas, drama público. Não era exatamente o tipo de coisa que as empresas gostavam de ver entre seus funcionários. Caminhei pelo corredor do avião com mais dignidade do que havia sentido em anos. Atrás de mim, ouvi Mariana dizendo alguma coisa para Daniel em tom furioso, mas não consegui e não quis entender as palavras. Não importava mais. No aeroporto de Miami, enquanto esperava minha bagagem no carrossel, vi os dois passando juntos, mas definitivamente não conversando. Mariana carregava sua mala como se pesasse 1 tonelada, o rosto fechado numa expressão de raiva e determinação. Daniel a seguia alguns passos atrás, parecendo ter envelhecido 10 anos em 4 horas de voo. Peguei um táxi para um hotel diferente do que eles haviam reservado. Havia pesquisado opções durante o voo e escolhido um boutique hotel em South Beach, longe do Fontainebleau, onde eles supostamente passariam a lua de mel. Gastei o dinheiro que havia economizado durante meses comprando uma bolsa nova, algo que Daniel sempre dizia ser desperdício de dinheiro, e reservei uma suíte com vista para o mar. Naquela primeira noite em Miami, sentada na varanda do meu quarto com uma taça de vinho rosé e o som das ondas ao fundo,
liguei para minha irmã Laura para contar o que havia acontecido. Você fez o quê? Ela gritou quando contei a história toda, com todos os detalhes dramáticos. Eu sei que parece loucura, eu disse, observando as luzes de neon refletindo na água escura, mas precisava fazer isso. Precisava parar de ser a mulher que aceita mentiras. Laura ficou calada por alguns segundos. Depois que terminei de contar toda a história, podia ouvir o barulho das crianças dela gritando ao fundo. A vida normal continuando enquanto eu estava aqui em Miami, no meio do maior drama da minha vida. Carla, ela disse finalmente, a voz cheia de admiração, você é uma deusa. Nunca pensei que tivesse coragem para algo assim. Suas palavras me fizeram chorar. Pela primeira vez desde que descobri as passagens, não de tristeza, mas de alívio. Alívio de finalmente ter alguém que me entendesse, que não me julgasse por ter feito algo aparentemente louco. Passamos 1 hora no telefone, ela me ajudando a processar tudo o que havia acontecido. Quando desliguei, me senti mais leve do que havia me sentido em anos. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã na varanda do hotel, meu telefone tocou. Era a Mariana. Carla, é a Mariana. Meu estômago deu um nó. Como você conseguiu meu número? Eu falei surpresa. Peguei no celular do Daniel. Olha, eu sei que isso é estranho, mas você poderia conversar comigo pessoalmente? Eu preciso de ajuda. Sua voz estava embargada, como se tivesse passado a noite chorando. Daniel havia fugido naquela manhã, pegando o primeiro voo de volta para São Paulo, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava pensar. Ela estava sozinha no hotel, sem conhecer ninguém em Miami, perdida e humilhada. Onde você está? Perguntei, sentindo uma mistura estranha de compaixão. No lobby do Fontainebleau. Daniel. Ele foi embora esta manhã. Havia algo na vulnerabilidade da voz dela que me tocou. A situação era absurda. A esposa traída consolando a amante abandonada. Mas ao mesmo tempo, havia algo poético nisso. Vamos nos encontrar na praia de South Beach, em frente ao meu hotel, disse, finalmente. Quando a vi caminhando pela areia, usando um vestido amarelo e óculos escuros enormes que não conseguiam esconder os olhos inchados de tanto chorar, senti uma solidariedade inesperada. Sentamos lado a lado, observando as ondas. Posso perguntar uma coisa, disse Mariana, tirando os óculos escuros. Como você conseguiu suportar 15 anos sabendo que ele era capaz disso? Mas eu não sabia, respondi. Ou melhor, eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Sabe quando você tem um pressentimento, mas continua se convencendo de que está sendo paranoica? Sim, eu às vezes sentia que ele estava escondendo alguma coisa, mas ele sempre tinha uma explicação tão lógica. Durante nossa conversa, descobri que Daniel havia contado versões completamente diferentes da nossa vida para cada uma de nós. Para Mariana, ele havia pintado um quadro de um casamento morto, onde dormíamos em quartos separados e não tínhamos intimidade há anos. Você sabe que ele me contou que vocês eram mais como irmãos do que como marido e mulher. Ela disse, rindo amargamente. E você acreditou? Claro que acreditei. Por que ele mentiria sobre uma coisa dessas? Mariana, eu disse gentilmente, posso te contar um segredo? Na noite antes dele viajar, nós fizemos amor. Daniel pode ser muitas coisas, mas até ontem ele ainda era meu marido em todos os sentidos. Ela ficou pálida. Vocês. Até a véspera da viagem, para mim, ele havia descrito Mariana como uma interesseira ambiciosa que só queria seus cartões de crédito. A realidade era que nós duas éramos mulheres normais, decentes, que havíamos sido manipuladas por um homem que achava que podia ter o melhor dos dois mundos. Mariana havia até terminado com outro homem por causa de Daniel, acreditando que eles logo poderiam ficar juntos oficialmente. Quanto mais conversávamos, mais percebia que ela não era a vilã que eu havia imaginado, mas uma vítima das mentiras de Daniel, tanto quanto eu. E mais do que isso, descobri que éramos surpreendentemente parecidas. Foi então que tive uma ideia, aparentemente louca. Sabe o que eu acho que devemos fazer? Eu disse. Aproveitar Miami, nós duas. Daniel fugiu como um covarde. Nos deixou aqui. Achou que íamos ficar chorando e brigando uma com a outra. Que tal se mostrássemos para ele que estamos muito bem sem ele? Mariana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você quer sair comigo depois de tudo? Por que não? Estamos as duas sozinhas, numa cidade linda, com alguns dias livres pela frente. Mariana ficou surpresa com a sugestão no início, mas logo seus olhos brilharam com uma ideia maliciosa. Mas eu tenho uma condição, ela disse.
Quero que postemos fotos no Instagram. Muitas fotos, para ele ver que estamos nos divertindo. Não, você é diabólica, eu disse, admirada. Gosto disso em você. E foi assim que começou a amizade mais improvável da minha vida. Passamos o resto daquele dia explorando South Beach juntas. Primeiro fomos fazer compras. Mariana precisava de roupas, já que havia feito as malas pensando numa lua de mel romântica. Compramos vestidos, biquínis, sandálias, óculos escuros. Gastei mais dinheiro em uma tarde do que normalmente gastaria em 3 meses, e não me arrependi nem um pouco. Daniel sempre dizia que você era muito controladora com dinheiro, comentou Mariana, enquanto experimentava um vestido. E ele dizia para mim que você era uma interesseira, que dava em cima de todos os homens do trabalho, respondi. Que desgraçado, ela disse, e nós duas começamos a rir. Durante as compras, descobrimos mais sobre as mentiras de Daniel. Era incrível como ele havia reescrito a realidade para justificar sua traição. Naquela noite, jantamos num restaurante cubano em Little Havana. Entre mitos e comida deliciosa, conversamos como velhas amigas. Você sabe que ele falava de você no trabalho? Ela disse, mexendo no mojito. Falava o quê? Perguntei. Que você não o apoiava profissionalmente, que não se interessava pelos projetos dele. Quase cuspi minha bebida. Eu tenho MBA. Passei anos dando conselhos para ele, ajudando com apresentações. Descobri que Daniel havia mentido para ela sobre mim no trabalho também. A verdade era exatamente o oposto. Eu havia passado anos apoiando sua carreira até 6 meses atrás. Ele pedia minha opinião sobre tudo, exatamente quando começou a se envolver com Mariana. A percepção foi como um raio. O problema nunca havia sido comigo. Daniel não conseguia lidar com mulheres inteligentes e independentes, então tentava controlar através de mentiras. Você sabe o que isso significa, disse Mariana, os olhos brilhando. Significa que o problema nunca foi com a gente. O problema sempre foi com ele. Voltamos para o hotel de Mariana e ficamos conversando até tarde na varanda. Tiramos dezenas de fotos e Mariana postou uma onde estávamos elegantes e sorridentes, fazendo amigas inesperadas em Miami. Não demorou 15 minutos para meu telefone tocar. Carla, o que diabos está acontecendo? Por que você está com ela? Era Daniel, obviamente desesperado. Oi Daniel, como foi o voo de volta? Confortável? Respondi com voz doce. Não muda de assunto. Por que vocês estão juntas? Ele falava com a voz alta, quase gritando. Coloquei no viva voz para Mariana ouvir. Nós estamos nos conhecendo melhor. É incrível como temos muito em comum. Carla, isso é loucura. Mariana gritou. Mentir para 2 mulheres por 6 meses é loucura. Ele estava claramente perturbado ao descobrir que não estávamos brigando por ele, mas sim nos tornando amigas. Escuta, eu posso explicar tudo, Daniel disse calmamente. Descobrimos que somos muito mais compatíveis como amigas do que você jamais foi como marido ou namorado. Nos deixe em paz. Desliguei o telefone e nós duas explodimos em gargalhadas. Passamos mais 3 dias em Miami, os mais libertadores da minha vida. Fizemos tudo o que Daniel havia planejado. Fomos ao show juntas, jantamos nos restaurantes reservados, fizemos os passeios pesquisados. Só que fizemos tudo melhor. Rimos mais, nos divertimos genuinamente, até paqueramos alguns americanos. Postamos fotos de tudo. Daniel ligou mais algumas vezes, mas paramos de atender. No último dia, no aeroporto, Mariana me disse, sabe, Carla, eu sei que isso começou como vingança, mas acabou sendo a melhor coisa que podia ter acontecido. Como assim? Perguntei. Eu ganhei uma amiga de verdade e aprendi que sou muito mais forte do que imaginava. Ela falou, enquanto sorria. Era um sorriso genuíno. Eu também concordei e aprendi que não preciso aceitar migalhas de afeto de ninguém. Daniel estava esperando no aeroporto de Guarulhos quando chegamos. Viu-nos descendo juntas, conversando e rindo como velhas amigas, e seu rosto mostrou choque e desespero absoluto. Caminhamos de braços dados enquanto ele vinha em nossa direção. Oi, Daniel, disse Mariana, com falsa doçura. Como foi São Paulo? Solitário? Perguntei. Nós precisamos conversar, ele conseguiu dizer, se dirigindo a mim. Conversar sobre o quê? Perguntei. Sobre como você mentiu para 2 mulheres por meses. Não é assim, disse ele. É exatamente assim, interrompeu Mariana. Mas sabe o que é engraçado? No final,
Você nos fez um favor. Tchau, Daniel, disse Mariana, me puxando em direção à saída. Foi educativo, acrescentei. Deixamos ele ali, no meio do aeroporto movimentado, completamente sozinho, exatamente como merecia estar. 1 ano e meio depois, Mariana e eu ainda somos muito amigas. Ela conseguiu transferência no trabalho, reatou com um colega da faculdade que havia deixado por Daniel e está planejando abrir a própria agência. Eu finalizei o divórcio, comprei um apartamento charmoso e estou namorando um homem maravilhoso que conheci num curso de culinária, algo que sempre quis fazer, mas Daniel dizia ser perda de tempo. Daniel perdeu o emprego depois que a história se espalhou pela empresa. Aparentemente, mentir sobre viagens de negócios, usando recursos da empresa, não é bem visto pelo RH. A última notícia que tivemos é que ele estava trabalhando como freelancer e morando num apartamento minúsculo. Às vezes, justiça realmente existe. E às vezes, as melhores amigas surgem dos lugares mais inesperados. Daniel achava que estava jogando um jogo onde ele ganharia de qualquer forma, mas descobriu que havia uma terceira opção: ficar completamente sozinho, enquanto as duas mulheres que tentou manipular seguiam em frente, mais fortes e felizes do que nunca. No final, a maior vingança foi perceber que não precisávamos dele para ser felizes. Se você chegou até aqui, provavelmente essa história tocou em alguma ferida sua, né? Ou talvez você conheça alguém que está passando por algo parecido. Por favor, deixa um like nesse vídeo. Não é só pelo algoritmo, não, é porque cada like me mostra que tem mais uma pessoa que entende que a gente merece ser respeitada, que a gente merece a verdade. E se você tem uma amiga, uma irmã, um colega que precisa ouvir isso, compartilha com eles. Às vezes, a gente precisa ver que outras mulheres tiveram coragem para ter coragem também. Nos comentários, me conta, você já passou por alguma situação parecida? Como você lidou? Ou, se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Eu leio todos os comentários, e quem sabe sua história não vir o próximo vídeo. Ah, e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho muito mais histórias para contar. Histórias de mulheres que decidiram parar de aceitar migalhas e foram atrás da vida que merecem. Um beijo e até o próximo vídeo.